Carl Jung costumava dizer que a divindade não se revela na torrente de palavras, mas na quietude que brota do âmago da alma. Não se trata daquele silêncio imposto, fruto da resignação, mas daquele que se instala quando o ego, exausto de querer reger cada detalhe, finalmente se aquieta. É quando os clamores do mundo exterior já não conseguem nos desviar e a ânsia por entender cede espaço ao simples existir. Nesse ponto quase imperceptível, a miúde solitário, o sagrado, se manifesta, não como uma imagem estática ou um dogma inflexível, mas como uma presença viva, uma presença que não clama por explicações, mas que, em sua essência, transforma a percepção de tudo. Jung notava que as vivências espirituais mais genuínas não floresciam em momentos de exaltação, mas nos instantes de entrega, quando o indivíduo cessava a luta e algo transcendente começava a se aproximar. Nos domínios oníricos, esse chamado por vezes se apresentava sob a forma de uma figura radiante em um vazio profundo, uma luz que rasgava a densidade de uma floresta escura ou um templo silencioso erguido no coração do deserto. Na realidade, tangível, podia surgir como uma súbita sensação de paz em meio ao caos, um pranto inexplicável, porém carregado de significado, ou um instante em que o tempo parecia suspender-se e tudo, inexplicavelmente, fazia sentido. Para Jung, o self, esse núcleo mais profundo da psique, era o ponto de intersecção entre o humano e o divino. Não que o self fosse a própria divindade, mas era ali que a alma deixava de se identificar unicamente com a forma e começava a recordar sua origem primordial. E essa lembrança não irrompia com estrépito, mas emergia quando a quietude interior se estabelecia. Por essa razão, para Jung, o divino não residia nas alturas celestiais, mas nas profundezas, no recesso do silêncio interior. Talvez em algum momento você já tenha experimentado essa sensação, não como uma crença intelectual, mas como algo que se impôs de maneira suave e irrevogável. Uma presença constante que sempre aguardou que você também estivesse presente para senti-la. Como um velho sábio a contemplar as estrelas, Jung afirmava que cada ser humano carrega, consciente ou inconscientemente, uma imagem interior de Deus. Contudo, essa imagem não é a divindade em si, mas um reflexo simbólico, uma construção psíquica, um espelho das vivências emocionais mais profundas, forjadas desde a tenra infância. Essa imagem começa a tomar forma cedo na vida, moldada pelas relações com figuras de autoridade, pelo ambiente espiritual em que se cresce e pela maneira como o amor e a dor foram experimentados nos primeiros anos. Por isso, para Jung, quando alguém sentencia Deus é assim, na verdade está revelando seu próprio estado interior. Se a imagem divina interna é a de um juiz severo, distante e impaciente, talvez essa tenha sido a experiência emocional predominante. Se ao contrário evoca misericórdia, acolhimento e silêncio, é provável que tenha havido espaço para o amor e a escuta nas experiências de vida. Nos sonhos, essa imagem pode surgir simbolicamente como um rei austero ou uma mãe luminosa, uma figura encapuzada observando à distância, ou um ser sem rosto mas pleno de presença. Jung elucidava que o inconsciente projeta no símbolo de Deus tudo aquilo que a consciência ainda não compreendeu por completo. Assim, a imagem que carregamos da divindade é um reflexo dinâmico, um retrato em constante movimento da nossa própria jornada. A boa nova é que essa imagem tem a potencialidade de se transformar à medida que a alma amadurece, experimenta o sofrimento, desperta para novas verdades e acolhe a própria sombra. O Deus que se reflete interiormente também se metamorfoseia. O sagrado, então, deixa de ser um vigilante onipresente para se tornar um mistério que nos acompanha na jornada. Abandona a figura de ameaça para se apresentar como um abrigo seguro. Deixa de ser uma entidade distante para se revelar na intimidade do ser. Jung não almejava substituir a fé, mas sim aprofundá-la, desejando que cada indivíduo pudesse trilhar o caminho de volta à sua própria imagem de Deus e discernir se ela ainda ressoava com sua verdade ou se era tempo de permitir sua evolução.
Pois enquanto essa imagem for meramente herdada, poderá aprisionar. Mas quando é vivida, questionada e integrada, ela liberta a alma. E talvez, neste exato instante, você comece a perceber que sua concepção de Deus está intrinsecamente ligada àquilo que sua alma ainda anseia encontrar em si mesma. O perspicaz Jung ensinava que o divino não se expressa em frases literais, mas se manifesta através de símbolos, pois o símbolo é a ponte que une o visível ao eterno, a forma ao mistério, o ego ao self. Para Jung, o símbolo era a linguagem natural da alma, e ele acreditava que sempre que o inconsciente desejava revelar algo profundo, algo que a mente ainda não conseguia apreender racionalmente, ele o fazia por meio de imagens vívidas, formas arquetípicas e narrativas oníricas. Deus, portanto, não seria uma definição estática, mas uma experiência simbólica, uma presença que se irradia através de sonhos enigmáticos, intuições súbitas, encontros inesperados, perdas dolorosas e até mesmo nos vazios eloquentes do silêncio. Nos sonhos, o sagrado a miúde surge simbolicamente como uma luz sem fonte aparente, um círculo resplandecente no firmamento, uma figura que não se apresenta como a divindade, mas que evoca reverência e serenidade. Na vida cotidiana, também existem símbolos que abrem portais para o sagrado. O olhar compassivo de alguém em um momento de aflição, um lugar que emana paz sem necessidade de explicações, um gesto singelo, mas carregado de um significado profundo. Jung postulava que a psique humana é naturalmente religiosa, não no sentido de adesão a instituições dogmáticas, mas no anseio inato de reconectar-se com algo que transcende o individual. E o símbolo é esse elo vital, o que nos conecta com o invisível, o que revela o indizível, o que traduz aquilo que a alma já sabe, mas que o ego ainda não consegue compreender. Por conseguinte, tentar aprisionar Deus em definições verbais é invariavelmente limitador, mas vivenciá-lo através da linguagem dos símbolos é abrir-se ao mistério com humildade. E nesse encontro simbólico, algo transcendental acontece. Não se obtém respostas definitivas, mas emerge um silêncio fecundo, aquele em que a alma não mais necessita de explicações, pois finalmente se reconheceu como parte integrante de um todo maior. E talvez seja essa a dádiva do símbolo, um espaço onde o sagrado pode respirar em nós sem precisar de permissão. Carl Jung ponderava que muitos só encontram a face do divino quando tudo em que acreditavam desmorona. Não por fraqueza intrínseca, mas porque o colapso abre uma clareira na consciência. Quando o ego perde o controle tenaz, quando os planos meticulosamente traçados se desfazem, quando o chão familiar desaparece sob os pés, algo dentro de nós se rompe. E nessa brecha inesperada o sagrado irrompe, não como uma resposta imediata e reconfortante, mas como uma presença palpável, um silêncio denso que, paradoxalmente, acolhe a alma ferida. Jung observava esse fenômeno em inúmeros de seus pacientes, indivíduos que, confrontados com o sofrimento lancinante da perda, a angústia da crise de sentido, experimentavam algo que jamais haviam sentido antes. Não era uma crença intelectualmente construída, mas um chamado visceral, como se a própria alma sussurrasse: "Você alcançou o fim da estrada que o ego conhecia. Agora um novo caminho se descortina." Nos sonhos, essa reviravolta frequentemente se manifestava como uma queda vertiginosa que culminava em uma luz intensa, um templo ancestral oculto sob os escombros da velha ordem, um deserto árido que, inexplicavelmente, começava a florescer após um ato de rendição total. Na vida prática, esse encontro transformador podia surgir como um pranto inexplicável que lavava a alma, um momento de entrega incondicional em que a única confissão possível era um humilde "eu não sei mais", um silêncio tão profundo que parecia emanar de um plano de existência distinto. Jung elucidava que esse ponto de inflexão não era meramente destruição, mas um renascimento, o instante em que o ego finalmente se curva e o self primordial começa a emergir em sua plenitude. O sagrado, então, não provém de uma fonte externa,
mas irrompe de dentro como se a divindade aguardasse pacientemente, desde a aurora dos tempos, que cessássemos a incessante corrida, a vã tentativa de controlar o incontrolável, a resistência obstinada ao fluxo da vida. E quando essa rendição finalmente ocorre, o que se manifesta não é uma resposta intelectualmente satisfatória, mas uma paz profunda, uma serenidade que não anula a dor, mas que sussurra ao coração atribulado: você não está sozinho nesta jornada. Talvez seja por isso que tantas transformações profundas têm seu prelúdio em uma queda, pois é nas profundezas da alma que aprendemos a escutar a voz sutil que o clamor da vida sempre silenciou. E o que a alma escuta não é uma explicação racional, mas uma presença reconfortante que afirma: eu sempre estive aqui, aguardando seu silêncio. Carl Jung definia o self como a totalidade da alma, o centro organizador mais profundo da psique e, simultaneamente, o locus onde o sagrado se manifesta. Não como um Deus exterior, distante e inacessível, mas como um núcleo interior incandescente que transcende as limitações do ego e conecta o indivíduo com algo infinitamente maior do que sua individualidade isolada. O self não se impõe com estridência. Ele se revela gradualmente quando o ego, exausto de suas tentativas de controle onipotente, finalmente cede espaço à entrega, à escuta atenta e ao silêncio contemplativo. Jung contemplava o self como a morada simbólica do divino e postulava que as grandes tradições religiosas do mundo, em sua essência mais pura, sempre apontaram para essa verdade primordial. A divindade reside em você, não como uma mera ideia abstrata, mas como uma presença viva, real e experienciável. Nos sonhos, o self frequentemente emerge como um centro luminoso, uma mandala complexa, uma figura arquetípica que une os opostos, jovem e velho, masculino e feminino, sombra e luz. Na vida prática, o self se manifesta através de intuições profundas que irrompem sem ruído, percepções súbitas que transcendem a lógica linear, uma sensação visceral de unidade que persiste mesmo em meio ao turbilhão da dor. Jung não afirmava que o self era sinônimo de Deus, mas que, ao entrar em contato com essa dimensão interior, a alma experimentava o sagrado de maneira direta e inefável. Era como se a pessoa se recordasse de algo que sempre soube em um nível profundo. Algo que nenhuma doutrina jamais conseguiu explicar completamente, mas que sempre esteve presente silenciosamente no centro de tudo. Esse encontro transcendental não exige rituais elaborados ou fórmulas mágicas. Ele demanda apenas a coragem de olhar para dentro, de atravessar o barulho incessante da mente e de render-se ao mistério insondável. Pois o self não clama, ele sussurra. E seu sussurro só pode ser captado quando a alma se aquieta e se torna atenta. Talvez seja por isso que tantos relatam ter encontrado a divindade no exato momento em que perderam tudo, pois ali, no vazio da ausência, irradia algo que não depende de crenças intelectuais, mas unicamente de uma presença sentida. E quando essa presença é finalmente reconhecida, a alma nunca mais retorna ao seu estado anterior, pois quem tocou o self, mesmo que por um instante fugaz, tocou o ponto onde o humano se encontra com o eterno. Carl Jung ensinava que a alma só consegue escutar a voz do sagrado quando o clamor incessante do ego se aquieta. Não se trata de elevar o tom das preces ou de repetir fórmulas pré-estabelecidas, mas de cultivar um silêncio interior profundo, até que algo maior possa ser ouvido. Para Jung, o silêncio não era mera ausência de som, mas uma presença total, um estado da alma, um solo fértil onde o self pode florescer, um espaço interior onde o mistério recebe permissão para se manifestar em sua plenitude. Nos sonhos, esse silêncio eloquente frequentemente se manifesta como uma sala vazia, onde tudo inexplicavelmente faz sentido, uma figura arquetípica que emana paz sem proferir uma única palavra. Um instante de pausa serena, em meio à mais violenta tempestade. Na vida prática, esse silêncio transformador irrompe quando escolhemos não reagir impulsivamente,
e experimentamos uma paz inexplicável quando uma situação desafiadora se apresenta e nossa alma simplesmente observa, despojada de julgamento, quando nos sentamos em quietude e pela primeira vez sentimos uma integridade profunda. Jung via no silêncio uma poderosa ferramenta de transformação, pois nele as máscaras sociais caem, as vozes internas se organizam e o essencial, antes, soterrado pelo ruído incessante da mente, finalmente emerge em sua clareza primordial. Ele ponderava que o mundo moderno teme o silêncio porque ele revela o que o ego obstinadamente esconde, o que a pressa frenética disfarça, o que o discurso racional não consegue curar. E é por essa razão que silenciar-se se torna um ato espiritual por excelência, um gesto de coragem, um convite humilde ao sagrado. Não aquele sagrado que se proclama aos brados nos púlpitos, mas aquele que se insinua nos instantes mais singelos, na pausa reflexiva, no olhar compassivo, na respiração consciente que finalmente percebemos em sua totalidade. Talvez seja por isso que as experiências mais profundas da vida não ocorrem em momentos de euforia estática, mas nos recantos silenciosos da alma. É no silêncio que a presença se torna palpável. É no silêncio que o self se manifesta em sua sabedoria ancestral. É no silêncio que a divindade responde, não com palavras articuladas, mas com uma certeza visceral que transcende a explicação, lógica, e só pode ser plenamente vivida. E essa certeza, uma vez sentida em sua profundidade, transforma a essência de tudo, sem que nada exteriormente precise mudar. Como um buscador de tesouros escondidos nas páginas da vida, Jung observava que muitos procuram a divindade nas alturas celestiais e se esquecem de procurá-la nas entrelinhas da existência cotidiana. Não é nas visões extraordinárias e nos eventos miraculosos que o sagrado mais frequentemente se revela, mas no gesto singelo, na pausa inesperada, na coincidência fortuita que desperta algo profundo em nosso interior. Jung cunhou o termo sincronicidade para descrever esses acontecimentos exteriores que coincidem misteriosamente com um estado interior significativo, fazendo a alma perceber que uma ordem maior está sutilmente guiando os detalhes da jornada. Nos sonhos, essa percepção intuitiva pode se manifestar como um detalhe recorrente em diferentes contextos oníricos. Um animal arquetípico que surge como um guia silencioso, um objeto comum que inexplicavelmente irradia um profundo significado simbólico. Na vida prática, essa linguagem sutil do sagrado se manifesta de diversas maneiras. O pensamento em alguém que, no instante seguinte, telefona. Uma frase em um livro que parece ter sido escrita sob medida para o momento presente. Um desconhecido que profere palavras que acendem uma resposta que sequer sabíamos que buscávamos. Para Jung, essas pequenas manifestações aparentemente aleatórias não eram meras coincidências estatísticas, mas a própria voz suave do sagrado, falando em um tom baixo e íntimo para aqueles que aprenderam a escutar com o coração. Ele afirmava que, quanto mais a pessoa se aproxima da totalidade do self, mais sensível se torna a esses sinais sutis e menos necessita de provas tangíveis, pois começa a reconhecer a presença divina não como um ser distante e transcendente, mas como uma força constante que dança na intrincada tapeçaria dos detalhes do mundo. É por essa razão que os olhos treinados na contemplação interior vislumbram beleza onde outros não veem nada de especial. Sentem gratidão profunda em encontros aparentemente triviais. Percebem um significado transcendente até mesmo no que parece banal. Não porque idealizem a realidade, mas porque já aprenderam a reconhecer a morada do mistério. No simples, no agora, no invisível que permeia todas as coisas. Talvez seja por isso que os mais silenciosos a miúde pareçam mais próximos da divindade. Eles não necessitam de grandes milagres porque já vivem em estado de atenção constante aos pequenos sinais que a vida oferece. E talvez o grande segredo resida precisamente nisso. Deus nunca deixou de se manifestar. Foi a alma humana que se desacostumou a escutar com o coração.
Mas quando essa escuta primordial retorna, a vida inteira se transforma em um símbolo vivo, e o comum se revela sagrado. Jung observava que, após um encontro genuíno com o sagrado, a vida prossegue em seu curso, mas algo fundamental no interior do indivíduo se transforma irrevocavelmente. Não é o mundo exterior que se metamorfoseia magicamente, mas a maneira como a pessoa caminha por ele que se altera. O ritmo da existência desacelera. As exigências prementes perdem sua força coercitiva, e o olhar se torna mais perspicaz e sensível às nuances da realidade. Depois que a alma escuta a voz do sagrado, ela não mais sente a compulsão de perseguir respostas definitivas, pois aprendeu a confiar na sabedoria inerente às próprias perguntas. Já não necessita de garantias externas, pois experimenta uma certeza interior de que algo maior está conduzindo o fluxo da vida, mesmo quando a razão não alcança os porquês. Nos sonhos, essa metamorfose interior pode se manifestar como um rio outrora turbulento, que agora serpeia calmo, uma casa reconstruída sobre as ruínas do passado, uma estrada desconhecida que, paradoxalmente, não evoca temor. Na vida prática, isso se traduz em gestos como aceitar o inevitável com entrega, em vez de resignação, silenciar em discussões não por fraqueza, mas por clareza interior, escolher a verdade mesmo quando o caminho se apresenta árduo. Jung afirmava que o verdadeiro sinal de que a alma tocou o sagrado é a serenidade silenciosa que passa a irradiar, uma presença que não denota indiferença, mas uma profunda consciência de que não se está mais só, mesmo na mais completa solidão exterior. Esse encontro íntimo com o divino reorganiza a hierarquia dos valores. O que antes parecia essencial perde seu peso opressor. O que era invisível adquire um brilho singular, e a urgência frenética cede espaço a pausas contemplativas. A vida começa a ser vivida com um propósito mais profundo, mesmo sem a necessidade de explicações para o mundo. E o mais belo é que essa transformação não exige esforço árduo. Ela se instala suavemente, como o acender de uma vela em um quarto, escuro, sem alarde, mas alterando completamente a atmosfera. Talvez seja por isso que, para Jung, o encontro com o self, com a divindade interior, marca o início da verdadeira individuação, pois a busca incessante no exterior se aquieta, dando lugar à escuta atenta daquilo que sempre residiu em silêncio, aguardando ser reconhecido. Viver a partir dessa escuta é impregnar cada instante de reverência, mesmo nas pequenas coisas, mesmo no caos, mesmo no ordinário, pois quem tocou o sagrado passa a viver com a alma desperta. Jung ensinava que o encontro com o sagrado não apenas transforma a alma, mas também modula a maneira como ela se relaciona com o mundo. Quando alguém reconhece a presença divina em seu íntimo, a necessidade premente de preencher um vazio existencial em outros diminui. A carência se esvai, a expectativa perde sua força vinculante, o desejo de controle se dilui na aceitação, e o amor começa a emanar de um lugar mais íntegro, mais silencioso, mais verdadeiro. Nos sonhos, essa mudança pode se manifestar como a reconciliação com uma figura outrora temida, o reencontro com alguém que já não evoca dor, um coração que irradia luz no centro de um jardim florido. Na realidade, ela se revela na capacidade de escutar mais e agir menos, na menor necessidade de convencer e na maior disposição para compreender, no reconhecimento de que nem tudo pode ser retido e, mesmo assim, na escolha de permanecer onde a alma encontra paz. Jung postulava que, quando o self é integrado, os laços interpessoais transcendem meras trocas emocionais, tornando-se caminhos de expressão da alma, espaços de revelação mútua, espelhos onde o sagrado continua a se manifestar, desta vez, entre dois seres humanos. Isso não implica a ausência de desafios, mas significa que o amor se liberta da demanda possessiva para se tornar uma oferenda genuína, abandona a cobrança para florescer como escolha livre, deixa de ser prisão para se transformar em um caminho de crescimento conjunto. A escolha se torna mais autêntica. O afastamento ocorre sem culpa. A permanência não exige esforço,
E o amor se doa sem esperar retorno, na compreensão de que tudo é transitório, mas também de que certas presenças são epifanias do divino e merecem ser vividas com profunda reverência. Para Jung, para aqueles que já tocaram a face do sagrado, as relações deixam de ser territórios de posse para se tornarem espaços sagrados de encontro. Um encontro de almas que reconhecem uma na outra o mesmo silêncio primordial que um dia as acolheu. E talvez esse seja o amor mais raro e precioso, aquele que nasce após a experiência do sagrado, que já não depende da completude do outro para existir, mas que, ao encontrar outra alma afim, acende ainda mais a centelha divina que cada um carrega em seu interior. No cerne de sua obra, Jung não oferecia uma definição dogmática de Deus, mas sim um caminho, uma jornada de escuta atenta, de cultivo do silêncio interior, de integração das sombras da alma, pois o sagrado para ele não era algo a ser alcançado com esforço, mas algo a ser reconhecido com humildade, reconhecido na ausência de ruído mental, na queda das ilusões do ego, na presença que se manifesta quando todo o mais se aquieta. Jung ensinava que a divindade não responde com palavras articuladas, mas com uma paz profunda que não depende das circunstâncias externas, com uma lucidez que transcende a necessidade de explicações racionais, com um silêncio eloquente que paradoxalmente preenche a totalidade do ser. E após esse encontro transformador, a vida prossegue no mesmo cenário, mas a experiência interior se transmuta. A escuta se torna mais apurada. O julgamento se atenua. O caminhar pela existência adquire leveza. E o amor se irradia com autenticidade. A divindade começa a ser vislumbrada nas pequenas epifanias do cotidiano. No olhar compassivo de alguém, no sussurro do vento na janela, em um sonho recorrente carregado de significado, em um gesto singelo que, embora despercebido por outros, toca a alma em sua profundidade. E talvez essa seja a maior alquimia de todas. Deus deixa de ser uma busca incessante para se tornar a morada íntima do ser. Se essa travessia silenciosa encontrou eco em sua jornada interior, convido você a se inscrever no canal. Aqui, cada vídeo é um convite a escutar a voz sutil que o mundo tenta silenciar. E cada presença como a sua transforma este espaço em um santuário onde o invisível pode, enfim, ser acolhido. Compartilhe este vídeo com aqueles que anseiam por uma escuta sem pressa. Por vezes, o que uma alma mais necessita é recordar que não está só no silêncio. Pois quando a alma silencia, a divindade não precisa mais ser explicada. Ela é sentida, e esse sentir transforma tudo.